Ora, boa noite, bem-vindos, espero que me consigam ver e ouvir em condições. Vamos falar sobre resolução. Eu estou aqui um bocadinho rouco, mas não é nada de extraordinário, por isso espero que me consigam ver e ouvir em condições. A resolução, não a revolução, a resolução tem a ver não com o tamanho do ecrã, mas há muitas pessoas que tendem a confundir a resolução com o tamanho do ecrã. Então, para falar em primeiro lugar, o tamanho do ecrã normalmente é medido em polegadas e naquilo que é considerado o universo dos ecrãs há duas medidas que são relacionadas entre si, mas não são iguais, que é o tamanho e a resolução. A medida tem a ver, o tamanho tem a ver com as dimensões físicas do ecrã. A resolução tem a ver com a quantidade de informação que é possível exibir dentro das dimensões físicas do ecrã. Ou seja, o tamanho do ecrã é medido em polegadas e cada polegada equivale a 2,54 centímetros ou 25,4 milímetros. E normalmente é representado pelo caractere das aspas, ou seja, quando nós vimos 32 aspas, ou 65 aspas, ou 24 aspas, estamos a falar de 32, 65 ou 24 polegadas. Cada vez, por exemplo, que temos um smartphone tem 5,1 aspas, 5,1 polegadas. Então, basta multiplicar esse número por 2,54 ou por 25,4 milímetros. E vamos obter normalmente o tamanho. Só que isto é um bocadinho impreciso. Porquê? Porque normalmente os ecrãs são retangulares. E então, tendo dimensões diferentes ou proporções diferentes na vertical e na horizontal, normalmente a medição é considerada na diagonal do ecrã e não na horizontal nem na vertical. Ou seja, para obtermos o tamanho de um ecrã, aquilo que temos de medir é a dimensão em polegadas do canto inferior esquerdo para o canto superior direito ou vice-versa. Portanto, aí não há. E é isto que eu vou pôr aqui no vosso ecrã. Isto é o tamanho do ecrã, tal como se dimensionou, tal como as marcas decidiram que seria medido. Num telefone a mesma coisa. Canto inferior esquerdo para canto superior direito ou vice-versa. Num tablet também a mesma coisa. Esta é o tamanho. Tendo em conta que, por padrão, os ecrãs são retangulares, significa que a área dos dispositivos vai multiplicar a sua largura pela sua altura, porque é assim que se calcula a área de um retângulo. E é neste cálculo da área, digamos assim, que chegamos precisamente à resolução. A imagem exibida no ecrã vai ser dividida em pontos extremamente pequenos, que são os pixels, e os pixels são nem mais nem menos do que o tamanho mais pequeno que uma imagem pode ter, ou seja, o elemento mais pequeno que uma imagem pode ter. Significa picture element, e é a unidade mais pequena em que se pode decompor uma imagem. Os pixels são organizados em linhas e colunas, ou seja, linhas horizontal, colunas vertical. A resolução é a medição que nos vai dizer quantos pixels há em cada linha e em cada coluna do ecrã. Uma resolução, por exemplo, de 1920 por 1080 pixels, que é uma resolução bastante comum hoje em dia, vai indicar que o ecrã pode exibir 1920 pixels por linha e 1080 por coluna. Isto será uma espécie de uma matriz, como num jogo de batalha naval, em que as linhas se cruzam com as colunas e vamos ter então o primeiro valor a linha, o segundo valor a coluna.
quando nós dizemos uma resolução qualquer x por y, o x é a linha, o y é a coluna. Passando isto a um exemplo, temos aqui 1920 por 1080. Isto seria um exemplo de resolução. Perdão. Então já falei de tamanho, já falei de resolução. Qual é a relação entre uma e outra? Já sabemos que os pixels são o menor tamanho que uma imagem pode atingir, ou a parte mais ínfima que a imagem pode atingir, e normalmente os pixels só conseguimos distinguir se ampliarmos, ou se com uma lupa ou com qualquer meio de ampliação conseguirmos fixar o nosso ecrã. Porquê? Porque o tamanho dos pixels também não é necessariamente igual em todos os dispositivos. Pode ter, por exemplo, dois ecrãs de 24 polegadas e um vai suportar 1600 por 900 pixels e o outro vai suportar, por exemplo, 1366 por 768. O que isto significa é que os pixels, a menor parte que aquele ecrã suporta, têm tamanhos diferentes. Porquê? Porque o ecrã é do mesmo tamanho, mas a resolução que esse tamanho suporta é diferente. Cada pixel suporta uma cor, ou seja, um dado, uma informação. Quanto mais pixels houver, mais detalhada e mais complexa, mais rica será a imagem. Porquê? Porque quanto mais informação o ecrã puder exibir, melhor será a qualidade da imagem, porque a imagem também é informação. Se falarmos de qualidade, também temos que falar, obviamente, de PPIs. PPIs, que é a densidade de pixels, que conta que um ecrã pode ser compatível com resolução diferente. Se um ecrã de 24 polegadas suporta 1366 por 768 e, por exemplo, um iPhone suporta 1792 por 828, então, considerando as proporções, temos que perceber que efetivamente os pixels do iPhone são muito mais pequenos do que os pixels do ecrã de 24 polegadas. E o que acontece com a evolução das tecnologias gráficas é que os ecrãs cada vez suportam resoluções maiores, mesmo tendo dimensões reduzidas. É como se reduzíssemos o pixel ao seu tamanho cada vez mais pequeno. E isto tem a ver com a densidade de pixels, ou seja, o pixel per inch, PPI, pixel por polegada, ou densidade da imagem, densidade dos pixels. E isto, quanto maior o PPI, melhor será a qualidade do ecrã. Se há mais pontos, independente da dimensão física, então temos mais detalhes. E mais detalhes significa melhor qualidade. Em ecrãs muito grandes, como por exemplo as Smart TVs ou as TVs, não tem tanta relevância, digamos assim, mas em laptops, em smartphones e em tablets, sim. Porquê? Porque estamos muito mais próximo dos nossos olhos quando estamos a utilizar este tipo de equipamentos e a densidade de pixels, o PPI, vai ser muito importante para a visualização e a qualidade que nós vamos obter desse dispositivo mais pequeno. Porquê? Quanto maior densidade de pixels num dispositivo mais pequeno, melhor a qualidade e melhor também a beleza da imagem que nós vamos obter. Depois temos um elemento muito importante, que é o aspect ratio. O aspect ratio, que eu vou aqui ampliar no vosso ecrã, o aspect ratio é ao fim e ao cabo o que cada tecnologia consegue disponibilizar em termos de resolução. E vocês têm aí
uma série de tecnologias representadas que vão desde as mais antigas, como o QVGA e o CGA, onde eu ainda joguei muitos jogos, que tinham 320 por 200 e 320 por 240, até aqui, por exemplo, já ao 2K e o 4K e o 8K, que já vamos também falar e já vamos perceber quais são o aspect ratio dessas imagens. O Igor coloca aqui uma questão. Também, exatamente. Quanto mais densidade de pixels, melhor podemos ampliar a imagem, Igor. Exatamente. Então, aspect ratio, ou proporção de ecrã, é também uma característica muito importante para as questões das nossas qualidades das imagens. Este fator, o aspect ratio, vai influenciar a exibição de imagens, de vídeos e de resoluções, tendo em conta a capacidade de tecnologia que ele poderá também albergar, conforme a imagem que eu mostrei anteriormente. Por exemplo, os formatos mais comuns de aspect ratio são 3x2, 4x3, 5x4, 14x9, 16x9, 16x10, 17x9, 21x9. Portanto, estas são as mais comuns. E o que é que isto vai fazer? Isto vai fazer com que falemos ainda, tenhamos que falar ainda dos padrões de resolução. Então, os padrões, que são aquilo que eu mostrei na imagem anterior, que aqui falar de alguns, não vou falar de todos, mas vou falar de alguns importantes. O VGA, o Video Graphics Array, que é um padrão que foi criado nos anos 80, foi e ainda existe no mercado, mas foi o principal formato durante muito tempo e foi perdendo progressivamente espaço para padrões como o DVI e principalmente o HDMI. Uma das várias características deste padrão era o uso da resolução 640 por 480 e foi por isso que ficou conhecida como resolução VGA, esta 640 por 480. A partir dos anos 2000, ao surgirem dispositivos móveis e telefones, etc., que precisavam de ir além do VGA, passaram então a ter variações do VGA. Uma delas é o QVGA, que possuía os tais 320 por 240, e um dos dispositivos baseados nesta resolução era um smartphone muito famoso da Sony, que era o Xperia Mini, que usava aqui uma variação, então, o QVGA, uma variação do VGA. Outra variação era o WQVGA, Wide QVGA. QVGA significa já agora Quarter VGA, e o QVGA continha ou contava com uma largura maior, mas mantinha os 240 pixels de altura. Então poderia ir até 400 por 240. Para adaptar também a alguns dispositivos do VGA, saíram outras versões de VGA, por exemplo, como versões alargadas, o Wide VGA, que já contava com 800 por 480, foi usado no Nexus One da Google e no Galaxy S, por exemplo, da Samsung, se não estou em erro, e o Full Wide VGA, que vai conseguir ir até aos 854-480 e, por exemplo, foi usado noutros modelos. A Motorola usou muito esta resolução Full Wide VGA. É importante lembrar que todas estas resoluções têm pequenas variações. Porquê? Porque se têm de adequar ao aspect ratio de dispositivos móveis, dispositivos pequenos. Para falar de resoluções mais importantes, voltando ali àquela imagem, é importante referir também estas resoluções. Então, os mais importantes: VGA 640 por 480, depois o Wide VGA,
800, 480. Depois temos aquelas duas variações, o Ultra Wide também, o QVGA, que era 320, 240, o Super VGA, muito importante, 800 por 600, ainda hoje muitos projetores usam esta resolução base, podendo depois aumentá-la nas configurações, e também as resoluções XGA e as WXGA, SXGA, UXGA, ou seja, XGA Extended Graphics Array, aparece na década de 90, 10 anos depois do VGA, e vai permitir resoluções que vão desde o 1152 por 768 até ao 1366 por 768. Vai permitir aqui algumas resoluções também interessantes. O DisplayPort não é, digamos assim, um padrão tão usado, mas sim, Ângelo, também é um padrão utilizado, mas não tão utilizado como o HDMI. O HDMI realmente é o padrão vencedor na guerra entre DisplayPort e HDMI. O HDMI acaba por levar a melhor. O XGA começa em 1024.768 e todas as suas variações permitem ir até ao HQXGA, que vai, até ao WQXGA, que vai até às 2560 por 1600. Convém também ter atenção que todas as resoluções que possuem 720 pixels ou mais são consideradas de alta definição, ou seja, HD. Por isso é que nós utilizamos essa gíria na forma como tratamos essas resoluções. Todas as que têm 720 pixels ou mais são de alta definição. Depois, falando precisamente nessa resolução HD, esta resolução aparece com as televisões LCD, LED, OLED e outros tipos da mesma altura, e o HD faz referência à resolução 1280 por 720, uma vez que vai combinar os chamados ecrãs widescreen em formato 16 por 9. Normalmente as imagens respeitam esta resolução e apresentam uma qualidade bastante boa, e realmente o HD tornou-se uma referência de mercado, depois até falando em High Definition, depois os Ultra HD e por aí adiante. Dentro dos 720 pixels temos o 720i e o 720p. Qual é o 720p? É aquilo que nós usamos na gíria. E de onde é que saiu esta letra P? Normalmente o conteúdo de uma televisão, por exemplo, é atualizado muitas vezes por segundo, que é o refresh rate, ou taxa de atualização, e normalmente é medida em Hz. Uma televisão com 60 Hz vai renovar as suas imagens 60 vezes por segundo. Quanto maior for esse número, mais confortável será ao nosso olho a exibição da imagem no ecrã. É daí que vem o P. O P significa Progressive Scan, ou seja, varrimento progressivo, que é também um dos parâmetros do HD. O termo indica que a atualização acontece em todas as linhas, de cima para baixo, ou seja, todo o conteúdo é exibido e renovado apenas numa etapa. Isto pode parecer hoje em dia muito claro, mas quando éramos nas televisões mais antigas isso não acontecia. Havia ali um esquema de entrelaçamento, o chamado varrimento entrelaçado, que primeiro varria as linhas par e depois as linhas ímpar. Neste caso deixou de ser e passou a ser tudo em seguida. O Interlaced Scan é representado pela letra I, ou seja, também podemos ter um padrão 720i, que é o tal padrão entrelaçado de refrescamento, que não é tão confortável à vista. Depois, além do HD, temos também o Full HD. Full HD já vai fazer 1080p. Qual a diferença entre polegada e resolução?
expliquei já no início, Daniel, não estava no início do webinar. Polegada é a medida do ecrã, o tamanho do ecrã. A resolução é o número de pixels que esse tamanho vai suportar, cruzando numa matriz as linhas com as colunas. Portanto, enquanto que, já agora deixe-me ver se tenho aqui, isto é o tamanho em polegadas, na diagonal, depois a resolução vai fazer isto. Vai fazer linha por coluna. É a diferença entre tamanho e resolução. Resolução Full HD, estava eu então a dizer, se o HD já é muito bom, o Full HD aparece e oferece uma experiência ainda melhor do que o HD. Estamos a falar de ir até 1920 por 1080 e é muito adequado também à proporção 16 por 9 e ganhou um grande apelo comercial porque se HD era bom, Full HD era extraordinário. E foi muito vendido este padrão, tendo em conta que também tem a atualização P ou a atualização I. A P ganhou também, e daí nós dizermos 720p, 1080p, tendo em conta que o refrescamento de uma só vez é melhor do que o refrescamento entrelaçado linha par, linha ímpar. Resumindo, HD e Full HD tornaram-se referências de mercado porque refletiram um padrão de formato de vídeo e de imagem. Isto facilitou a vida aos consumidores, obviamente, e quando nós íamos comprar alguma coisa, sabíamos logo que HD era 1280 por 720, Full HD 1920. HD+, ou Full HD+, também são nomenclaturas que aparecem no nosso vocabulário e aquilo que significa o HD+, vai um bocadinho numa resolução de 1520 por 720, tem a ver com visores de móveis, e Full HD+, vai até 2220 por 1080, além do Full HD. Depois 4K, ou UHD, ou 2660p, estamos a falar de 3840 por 2160 pixels. A Sony, por exemplo, foi pioneira nesta resolução 4K, que começou a ser um padrão em 2003, reparem, mas para essencialmente cinema. Em 2006 já era utilizado no cinema e as televisões 4K continuam no mercado e ainda a um preço que não é muito simpático. 4K com menos de 50 polegadas é difícil de encontrar. Porquê? Porque não são viáveis em termos de técnicas de construção e qualidade de imagem abaixo destas 50 polegadas. Por exemplo, existem smartphones com 4K, mas em ecrãs pequenos a diferença entre o Full HD e o 4K dificilmente são relevantes a olho nu. Por isso não se ingra nesse segmento. O 4K faz então 4096 por 2160 e foi um padrão adotado oficialmente pela Digital Cinema Initiatives, a DCI. Foi uma empresa, uma entidade, não é uma empresa, uma entidade que foi criada pelas grandes empresas da indústria cinematográfica e determinou padrões para o cinema, para o segmento do cinema. E exatamente, é isso mesmo, Nelson. Depois, porquê a letra K? Em HD ou Full HD, não, tal como em HD ou em Full HD, 4K não referencia apenas uma resolução, mas tem a ver com o apelo também comercial. Letra K é o símbolo do Sistema Internacional de Unidades para representar o número 1000
e então quando temos K, 2K, 3K, 4K, 8K, significa que são 1000 vezes 4.000, 8.000. Isto é apelativo comercialmente e as empresas adotaram também por causa disso. Antes do 4K houve o 2K, que não é tão comum encontrar em dispositivos e que faz 2048 por 1080. 5K também não vingou muito. Quem usou mais esta resolução foi a Dell em algumas gamas de monitores, sendo que a mais conhecida são os Ultra Sharp, e a resolução é 5120 por 2880. Do 4K realmente a indústria salta logo para o outro K. Se o dispositivo suportar, se for pequeno, a olho nu não vai dar, não vai dar por isso, Rui. Muito sinceramente, num smartphone, uma imagem 4K para uma imagem 2K ou Full HD, a olho nu não vai ter grande relevância. Quando amplia, aí sim vai ter relevância. Do 4K, então, a indústria, apesar de haver ali o 5K pelo meio, saltou fortemente para o 8K. E o 8K, que é o Full Ultra HD, ou 8K Ultra HD, define uma combinação de 7680 por 4320 pixels, o que vai ser 16 vezes maior que o Full HD. Portanto, isto é o tamanho. Desvantagens não. 4K nota-se muita diferença em ecrãs maiores, Afonso. Repito, num telemóvel só se ampliar a imagem, porque a olho nu, entre o 4K ou 2K ou Full HD, vai notar muito pouca diferença. Há milhares de testes feitos sobre este assunto. Então, o 8K é 16 vezes o tamanho do Full HD. Acima disto já existem depois outras resoluções que são usadas, por exemplo, o 8K Full Dome, que é 8192 por 8192, que tem a ver com, por exemplo, planetários, tem a ver com aquela tecnologia que os YouTube agora utilizam em Las Vegas do Superdome, e já existem até superiores, 10K, 12K, que são usadas em Full Dome normalmente para isso. Sim, aí sim, Nuno. Nota muita diferença em ecrãs pequenos, Luís. Então, dou-lhe parabéns pela sua visão. É por ter uma visão extraordinária. 1080p tem a ver com o refrescamento que é feito todas as linhas de uma só vez. Se for 1080i, é feito entrelaçado, ou seja, primeiro refresca a imagem em termos de linhas par e depois em termos de linhas ímpar. Normalmente o refrescamento é feito em termos de segundos, em termos de 60 segundos. Ele vai fazer esse refrescamento de 60, por exemplo, 60 Hz é a medida da frequência, esse 60 depreendo que seria do 60 Hz, o que significa que ele vai renovar as suas imagens 60 vezes por segundo. Se for 80 Hz, 80 vezes por segundo. Se for 120 Hz, 120 vezes por segundo. Quanto maior a taxa de refrescamento, mais confortável para o nosso olho humano. Para concluir o webinar de hoje, então aquilo que nos resta dizer é que no meio destas resoluções todas, sim, o voxel é um pixel em 3D, com 3 dimensões. É o ponto mais pequeno de uma imagem 3D.
No meio de tantas resoluções, qual é a melhor? Depende do tamanho, depende do ecrã, depende do dispositivo. Obviamente que depois as marcas também escolhem aquilo que é melhor para as suas tecnologias. Claro, 720p nota a diferença para 1080, para 2K, para 4K, obviamente. Nota atualmente, com as tecnologias atuais. Mas a partir de 1080, só se ampliar a imagem. Se não ampliar a imagem, num smartphone, não nota assim tanta diferença ao olho nu. Hoje era o que tinha para vos trazer. Muito obrigado pela vossa presença. Uma boa semana, muita saúde a todos e até para a semana com mais um tema diferente. Um forte abraço e uma boa semana mais uma vez.